essa questão de treinamento, cara. A MBO já começou a fazer alguns treinamentos pela empresa. Vocês estão pensando em aumentar esse número de treinamentos, começar a participar de alguns eventos? Como é que está a estratégia da MBO daqui para frente aqui no Brasil, cara? Ótimo, vamos lá. Nós já começamos, sim, Gu, com treinamento, tanto presencial quanto online, tá? Inclusive, a gente teve um treinamento ontem aqui em São Paulo com uma revenda, um distribuidor que já foram treinados, e também os treinamentos online que a gente está fazendo pela plataforma. Então, nesses treinamentos, qualquer pessoa, qualquer instalador que quer participar do treinamento da MBO, é só ir lá no Instagram da MBO, clicar no link e agendar o seu horário. E aí Sim. nós fazemos agendamento, mandamos o link para esse instalador e ele participa do processo de treinamento online. E para se tornar um credenciado, uma coisa que a gente tinha, uma dúvida que eu tinha, tá? Quando eu aceitei esse desafio, e aí eu consultei o meu diretor, que é o Eduardo, que eu fiquei um pouco de dúvida, porque às vezes, muito dos instaladores, Gustavo, eles passam a primeiro instalar a máquina, primeiro ele instala a máquina, para depois ele participar do treinamento do fabricante. Sim. Então nós invertemos isso. Nós fizemos o quê? Primeiro ele participa de um treinamento, até para ele ter domínio de informação da máquina, domínio técnico, do que a máquina, todos os componentes da máquina, e depois ele passa a instalação, fazer a instalação da máquina e ser um credenciado da MBO. Isso eu quero conversar com vocês. Como é que é esse processo de credenciamento? Como é que funciona com a MBO? Eles têm algum benefício? Como é que vocês estão fazendo esse processo de credenciamento com os instaladores? Porque é um mercado gigantesco, né? Então, qualquer instalador pode fazer esse credenciamento. Como é que vai funcionar essa questão para a galera que está em casa, para a galera que vai assistir depois, entender, porque muita gente pergunta para nós, Sim. pergunta por fora. Então é importante essa informação para vocês que querem se credenciar com a marca MBO. O Rodrigão vai explicar aqui, a gente vai estar falando um pouquinho disso e segura aí que a gente vai falar de garantia também, vamos falar vários assuntos importantes para o dia a dia de vocês instaladores. Ótimo, ótimo, Gustavo. Credenciamento na MBO é uma das coisas que eu tive. A gente fez uma pesquisa de mercado, eu fiz uma pesquisa de mercado para me entender qual que eram as dificuldades que os instaladores tinham quando se tratava-se de credenciamento. Dentre várias que foram levantadas, uma das que mais me chamou a atenção é o fato desse instalador ele não ter uma loja física. Então, muitas indústrias, elas deixam de credenciar alguns instaladores pelo fato do cara não ter uma loja física. Sim, Mas ele tem toda a ferramenta, ele tem tudo que um instalador precisa ter para a instalação de uma máquina. sim, sim. Tanto de máquinas de 9, 12, 18, 24, também piso-teto, cassete, chiller e vai. Então, o instalador que tem uma MEI, um instalador ali que Ele não tem consegue empresa, ele consegue se credenciar com vocês, então. tranquilo. A única recomendação, e é um pedido que eu fiz para a diretoria, e a gente se alinhou em cima disso, Gustavo, é que esse cara, ele precisava participar primeiro de um treinamento, nem se for online, Sim, para ele conhecer a história da marca, para ele entender, porque a MBO ela está no Brasil em 2025, mas ela já está presente em 82 países, como sim. a gente citou aqui no podcast anterior. Então já é uma marca que para fora já está consolidada, no Brasil é uma marca nova. Então, para a gente, por ser uma marca nova, para esse cara se credenciar, ele tinha que ter domínio daquilo que ele ia transmitir para o Sim, seu sim. cliente. Tanto de informação técnica, quanto de informação comercial, história da marca e assim vai. Então, para ele se tornar um credenciado, ele vai lá no Instagram da MBO, clica no link, vai dimensionar ele até o WhatsApp, ele vai fazer o agendamento. Depois desse agendamento, que ele fez todo o processo ali do treinamento, acabando o treinamento, ele vai enviar a documentação através do e-mail que nós vamos enviar para esse instalador. E após o envio do e-mail, é só a validação dos documentos. E aí, o que, que a gente precisa? Foto do ferramental, fotos Pô, das requisitos ferramentas que ele fáceis, quer, que é o requisitos que o básico. cara tem na Porque às vida. vezes, Gustavo, qual que era a dificuldade? O cara trabalhava 20 anos, mas às vezes ele trabalhava criando um laboratório na porta da sua casa. Sim, E às vezes esse cara ele olhava e falava assim: eu tenho tudo aqui. E a empresa não me credencia porque eu não tenho uma loja física. E nem todos os credenciados, nem todos os instaladores têm uma loja física. sim, Então, até sim. para facilitar o trabalho desses instaladores, a gente fez com que esses caras, até para trazê-los a nós,
né? A gente fez isso com muito amor, com muita cautela, com muito carinho. É claro que a gente tem um crivo muito grande, a gente não vai credenciar qualquer pessoa, precisa ter um conhecimento técnico, de preferência diploma do Senai, de Sim. preferência credenciamento de outras marcas, o que no caso são os concorrentes, e aí é bem simples. E aqui eu deixo um desafio aqui no chat também, tá? Você aí que já é credenciado em MBO, conta aí conta no chat aí se foi rápido o seu processo. Aqui na MBO, o processo de credenciamento é bem rápido, é bem simples e bem rápido. Pô, é bem legal. Eu acho que é uma grande ajuda. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso aí, porque tem muita gente que já tirou até meu, aquela vontade de entrar e falar assim, ah, nem vou tentar, porque, pô, para credenciar eu tenho que. Então é legal vocês estarem passando essa informação e com a facilidade para aquela pessoa que não tem uma empresa poder se credenciar e poder crescer, né, cara? Até acho que uma abertura para depois poder se credenciar com outras marcas também. Eu acho que para você, instalador que está assistindo, tá aí, cara, tá na mão uma empresa gigante que está chegando aqui no mercado brasileiro, uma empresa mundial que já tem, como diz o Rodrigo, em 82 países aí, mas uma empresa que está entrando no Brasil forte e que está dando uma oportunidade gigante aí para vocês, instaladores, já ter um credenciamento, mesmo sem ter uma empresa, mas lógico, como disse o Rodrigo, ser um instalador, ter ferramentas ali de qualidade para fazer a instalação, isso tudo são requisitos aí que são precisos, é fácil, mas tem que ter alguns requisitos aí, não é uma coisa que qualquer um chega lá e não é bagunçado assim, né, Sim. Rodrigão? Mas fala pra gente, e quais são as vantagens, os benefícios desse instalador ser credenciado MBO, cara? Quais são as vantagens? A vantagem principal que a gente vê no mercado hoje, quando o cliente ele compra um produto, Gustavo, ele tem 90 dias, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas quando esse instalador ele é credenciado da marca, essa garantia se estende. A gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Sim, Estendendo a garantia, esse instalador ele vai fazer ali as manutenções periódicas que é feita, as manutenções do período. E isso vai fazer com que esse instalador ele fidelize esse cliente também. sim. Então esse instalador ele tem benefício de ser um representante da MBO naquele local. Nós, para você ter ideia, nós já temos aí cerca de 45 credenciados hoje dentro do Brasil. Foi feito um crivo com bastante calma, olhando ponto a ponto, analisando cada credenciado, porque a gente também não quer trazer pessoas que não tenham nenhum tipo de ferramenta, não tenham conhecimento técnico, até porque é a imagem da empresa que está ali. Sim, A gente tem que sim, tomar com muito cuidado com certeza. isso. Mas, no geral, ele vai ter esses benefícios. Eu já venho conversando com o meu diretor, que é o Eduardo Soares. A gente já tem aí planejamento muito forte para 2026, que vai também beneficiar a vida dos instaladores. E a gente tem trabalhado dia após dia, ouvindo os caras. O que a indústria precisa é ouvir os caras. Esses caras, os caras que estão na ponta, os caras que estão ali com o cliente. Então, é esses caras que vai trazer, né, o cliente para a MMO. Então, a gente tem ouvido esses caras. E tudo que eles colocam de dificuldade, eu levo à empresa, e a empresa sempre ouve, a empresa sempre dá a devolutiva de forma positiva.